Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor volta a campo hoje, mais uma vez jogando em Brasília, agora contra o Velo Clube. E essa história de Tite no São Paulo procede? Então trago essas e outras notícias para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Quero falar agora sobre Tite e a chance dele substituir Zubeldia no São Paulo. Que a pressão pela demissão do técnico argentino é grande e vem especialmente das arquibancadas, isso é público e notório. Mas já havia contado para vocês que os dirigentes do São Paulo têm bancado a permanência do Zubeldia. Grande novidade vem agora: o Zanqueta, que cobre o dia a dia do São Paulo, afirma que Muricy Ramalho não quer a permanência do Zubeldia. Coordenador de futebol do São Paulo e braço direito do presidente Júlio Casares, já teria inclusive indicado um substituto. O nome ideal, na visão do Muricy, seria o do Tite, ex-treinador da seleção, demitido no ano passado pelo Flamengo e desde então desempregado. Tite, que já recusou várias propostas de clubes brasileiros nas últimas semanas, alegando que vai esperar até a metade do ano, com a chance ou com o sonho de trabalhar no futebol europeu. O que eu posso dizer para vocês a partir das minhas apurações é que o São Paulo assegura que nem cogita a demissão do Zubeldia antes do fim do Campeonato Paulista, embora esse momento seja super importante. O São Paulo vem de 2 tropeços: derrota para o Red Bull Bragantino, jogando com a mais durante a maior parte do tempo, e empate com a Inter de Limeira, jogando toda a etapa final com 11 contra 10. Se o São Paulo não vencer o Velo Clube nessa quinta-feira e perder para o Palmeiras no Allianz Parque no fim de semana, a pressão vai se tornar ainda mais pesada. Zubeldia, que desde que foi contratado disputou 56 partidas, com 27 vitórias, 14 empates e 15 derrotas. Saideira sobre o tema: se optar por demitir o Zubeldia, cujo contrato se encerra em dezembro, São Paulo vai ser obrigado a gastar 3 milhões de reais, que equivalem a 3 meses do seu salário. Você trocaria Zubeldia pelo Tite? Usa o espaço para comentário para deixar sua opinião. O Luciano volta de suspensão, vai voltar a ficar à disposição. Além dele, o lateral esquerdo Wendel, que foi contratado recentemente, ainda não estreou, também está lá em Brasília, pode ser escalado pela primeira vez. E o Eric, que sentiu um problema, uma entorse no tornozelo, também ficou de fora do último jogo, pode voltar a ficar à disposição também. A gente lembra que a escalação está um pouco aí nebulosa, porque o Zubeldia faz esse rodízio de jogadores e no domingo tem clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque. Zubeldia escale uma escalação alternativa, com mais jogadores da base, enfim, jogadores que não estão sendo tão aproveitados. Tá certo? São Paulo, mesmo com essa fase um pouco aí cheia de críticas, está na liderança do seu grupo, está com 14 pontos conquistados, vai enfrentar o Velo Clube, que nesse momento tem 5 pontinhos só, está na zona do rebaixamento, inclusive era a mesma situação da própria Inter de Limeira, que saiu da zona do rebaixamento e conquistou um pontinho a mais. Velo Clube, Mi, que pela primeira vez na sua história centenária, pegou um avião e saiu do estado para jogar lá no Mané Garrincha para enfrentar o São Paulo, hein? Pois, olha que coisa interessante, primeira vez. O Velo Clube está vivendo o sonho, né, essa temporada. É um na grande temporada jogo para passada, ele. Na Série A2, eu fui fazer um jogo com o Juventus da Moca lá na Rua Javari, foi bem legal. Outro grande jogo. Foi um jogão, a gente teve um acesso bem legal lá, o Velo acabou ganhando, Michele, desculpa, foi 1-0 e o Velo hoje está aí na Série A1 do Campeonato Paulista. Esse jogo aí, a Marina comentou ali, pode ser que o Zubeldia coloque um time alternativo, um time com os meninos. Se não colocar os meninos nesse jogo, não coloca nunca mais. Aí não põe mais. Aí também fecha. Não colocou, falei aqui, não colocou contra a Portuguesa para jogar de início. Não colocou contra a Inter de Limeira. Agora o Velo Clube, um dos piores times. Você tem um clássico com o Palmeiras no domingo, um clássico importante que o São Paulo com certeza vai com o que tem de melhor, assim como o time do Palmeiras. Então, se quer poupar nesse jogo contra o Velo Clube, tem que dar chance pro Rian, tem que dar chance pro Matheus, tem que dar chance pro Lucas Ferreira, para esses meninos da base, até pro Mike, por que não, na lateral direita. Então, assim, é agora ou nunca para a gente ver o quanto que esses meninos vão ser aproveitados de fato pelo Zubeldia ou não nessa temporada de 2025, Garrafa. O que você falou, você está coberto de razão, só que é o seguinte, a meu ponto de vista, passa muito mais longe a dúvida de se ele preserva, se coloca os meninos, se não coloca, passa tudo muito mais longe do objetivo principal, que é vencer. O São Paulo vem de 2 exibições horríveis. Contra o Bragantino foi um pouquinho melhor. Não dá para admitir, estamos falando do São Paulo Futebol Clube, não dá para normalizar o que aconteceu com o São Paulo, jogando 11 contra 10 do Bragantino. Sim. Não venceu, e na última partida a mesma situação e não venceu. E por que eu falo que esse jogo
São Paulo tem que dar uma resposta ou com os meninos ou com os titulares, enfim. Porque ele tem no final de semana o Palmeiras no Allianz. Se ele vem com esses 2 tropeços, né? Com esses 2 jogos horrorosos, e não faz um jogo bom hoje, vai pegar o Palmeiras no final de semana, e no clássico tudo pode acontecer, a pressão no Zubeldia, ela fica grande. Ela fica... Você está pedindo a cabeça do Zubeldia? Não. Acho que é início de trabalho, é a primeira vez que ele está tendo pré-temporada, mas a gente sabe como funciona a cultura do futebol. A cultura do futebol, certa ou errada, são resultados. Você perde, você ganhou do Corinthians, ok. Mas aí foi lá, não respondeu contra o Santos. Os 2 últimos jogos, não foi bem. Se não ganha os 2 jogos nessa semana aí, a coisa complica. Pelo menos se ganhar do Velo Clube e mais, para fechar. O Velo Clube é um time muito bem ajeitado pelo Guilherme. Thiago Mendes pode vir para o São Paulo nesta janela? Vou trazer também bastidores para vocês. Mas antes, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos. Todos os dias tem muita notícia, bastidores, tudo do mundo da bola para vocês. Bom, vamos lá. Começando rapidinho aqui pelo Thiago Mendes, o São Paulo não desistiu da contratação do jogador e a direção do São Paulo vê que existe a possibilidade dele vir ainda nessa janela, ou seja, até o dia 28, porém é mais complexa essa situação. Por quê? Porque o São Paulo não vai botar dinheiro para trazer o Thiago Mendes, né? Isso já está definido pela diretoria do São Paulo, não vai botar dinheiro. O São Paulo... Até o espião estatístico do GE fez um levantamento sobre gastos na janela. Dos 20 clubes da Série A, o São Paulo é o 19º em gastos. Foram 4 chegadas sem custo nenhum. O Wendel veio por pré-contrato e acabou liberado, chegou. Cedric, livre no mercado. Enzo Dias, empréstimo, né, sem você ter que pagar pelo empréstimo. E também o Oscar, que estava livre no mercado. Então foram 4 aquisições sem o custo de ter que pagar. Tipo, por exemplo, o Paulinho, do Palmeiras, que o Palmeiras pagou 18 milhões de euros e cedeu mais 2 jogadores. Então o São Paulo está fazendo uma janela a custo zero e com o Thiago Mendes não é diferente. Então o São Paulo vê que se conseguir uma liberação do jogador junto ao Al Rayyan, já está em fim de contrato, o contrato vence no final de maio, aí sim o São Paulo conseguiria incorporar o jogador nessa janela, já que é um pedido do técnico Luiz Zubeldia. Caso não, aí o São Paulo vai tentar um acerto no final do contrato dele, quando ele ficar livre, para quando abrir a janela, né, no meio do ano, aí sim ele poder ser inscrito pelo São Paulo. São 2 estratégias e o importante é dizer que o São Paulo não desistiu da contratação do Thiago Mendes. Então são essas as condições colocadas neste momento. Uma vinda agora é pouco provável ou até mesmo mais complexa, não vou dizer pouco provável, mas é mais complexo que eu ouvi de uma pessoa da diretoria de São Paulo. E a outra situação é esperar o fim do contrato dele, ficar livre, negociar algo que já tem alinhado em andamento, um acordo, e aí você traz o jogador no meio do ano. No meio do ano a janela vai ser terrível aí para o São Paulo em alguns aspectos, principalmente no aspecto do Pablo Maia, né, que é um jogador que sempre foi muito visado por clubes europeus, por clubes ingleses. Então esse é o modelo, isso que temos aqui de atualização em relação ao Thiago Mendes. Vocês aceitariam o Thiago Mendes? Deixa nos comentários aqui. O São Paulo, passando de um muro para outro da Marquês de São Vicente com o Maurício Arnaldo, se prepara para encarar o Velo Clube. Agora, ficou uma discussão aí, uma coisa meio mal resolvida. Eu estou vendo no TP aqui, Arnaldo. Zubeldia sem espaço. Essa coisa ficou meio mal explicada. Não é isso, mas ficou mal explicada. Alan Franco. Que eu falei, Zubeldia não. Alan Franco, eu li errado. Alan Franco, perdendo espaço. Cara, isso é uma das coisas. E a outra que eu vou falar acabamos de falar do Caio Paulista, né? Que saiu, chapéu, não sei o quê. Agora o cara tá aí, o São Paulo tem 2. Um lateral que parece bom, o Enzo Dias está jogando, e o outro que pode estrear até. Pode estrear o Wendel, né? Tem condição, talvez, é mais factível que ele vá para o banco e entre em alguns minutos, como foi o Cedric, né? Porque o Wendel não joga há algum tempo. Em relação ao Alan Franco, eu acho que é uma falta de interpretação, para mim, lógica do que está acontecendo, mas o Zubeldia bem que poderia esclarecer isso quando foi perguntado, aliás, pelo nosso ex-colega aqui da Bandeirantes, o Raí Monteiro, na entrevista pós-jogo do Bragantino. No jogo do Bragantino, o Alan Franco jogou como capitão do time reserva, né? E jogaram só os reservas e o Alan Franco. E a pergunta do Raí foi, mas quem é seu titular hoje? O Sabino
o Alan Franco. O Zubeldia, naquela pressão, naquele caldeirão, jogando nada, o São Paulo com a menos, ele foi bancar o irônico. E também tem algumas coisas que têm acontecido nas entrevistas do Zubeldia, que é a questão do idioma. Tinha acontecido outra vez também quando ele fala sobre o Cédric, você lembra? Cédric. Como é que vocês... Ele quer dizer como é que vocês falam, Cédric ou Cedric? Porque no castelhano não existe certa pronúncia que aqui... Porque tem gente que chama ele de Cédric, tem gente que Cedric. Aí foram perguntado Cédric. Ele, mas qual que é o... Aí, Zubeldia não conhece pergunta como é que fala o nome, porque não conhece o... Eu falei, meu Deus, não, ele tá... Deu para entender. Como é que vocês chamam? E na ocasião, o repórter falou, Cedric. Aí ele passou a chamar o cara de Cedric. Cedric achando que é o... Em relação à pergunta do Alan Franco, ele falou, quem que você acha que é o titular? Em vez de esclarecer, jogar, ser direto. Aí, para mim, é o Sabino, porque hoje é o time reserva e jogou o Alan Franco. Daí o Zubeldia fez o Uriano. Sério, você acha que é o Sabino mesmo? Acho que só o staff do Sabino, você é do staff do Sabino, foi fazer uma brincadeira de mau gosto e perdeu a chance de explicar. O Alan Franco é um dos principais titulares do São Paulo. Ele passou a jogar no time reserva porque ele se machucou, ficou 2 jogos sem ser relacionado. E aí, na hora desses revezamentos, jogos a cada 48 horas, ele estava pronto no jogo errado. É simplesmente isso, mas é óbvio. O cara foi o melhor jogador no jogo contra o Corinthians. Né? O Memphis está no bolso do Alan Franco. O técnico... Mas aí tem uma... não, porque agora... aí contra a Inter jogou o Sabino. Claro, porque o Alan Franco tinha jogado no sábado. Cara, meu Deus Pelo revezamento, calhou de estar errado o jogo dele. Exatamente. Isso vai se adequar ou no jogo do Palmeiras ou depois do jogo do Palmeiras, na fase final da competição. Mas, mas é que tá, entendeu, Vessone? Eu utilizei 2 exemplos da pronúncia do Cédric, da utilidade, revezamento Alan Franco para Sabino, para tudo é uma questão. Não, porque o Rian jogou 60, devia ter jogado 80. Então, Alan Franco, esclarecido, é titular do São Paulo, Tirone. E só uma curiosidade, o jogo é em Brasília. Isso. Viralizou agora pela manhã a postagem do Velo Clube no Twitter e no Instagram. Eles falando da alegria deles porque é a primeira viagem de avião da história do clube. Primeiro jogo fora de São Paulo. Rapaz. É primeiro a primeira jogo vez de São Paulo. que o clube vai pegar um avião. E olha que o clube é antigo, hein? Pra caramba. O Velo é de 1910, é igual o Corinthians. Só que aí um tempo parou, aquela coisa e tal. Mas é a primeira viagem de avião. E eles colocaram na toda a humildade, assim, a gente está muito feliz de fazer essa primeira viagem de avião da nossa história. Enfim, fica a curiosidade aí. Essa situação hoje, Velo... hoje não, né? Amanhã. Velo e São Paulo. Velo Clube. Fala. Time do meu vô, Saraiva, pai da minha mãe. O Wendel pode ter chance? Alguma chance? De começar jogando, não creio. Normalmente o Zubeldia espera que o jogador... Mas eu acho que ele vai entrar no jogo do Velo, em alguns minutos pelo menos. O São Paulo está com 3 laterais, né, em Brasília. Foi o elenco todo disponível, só que ele não está machucado. Então tem lá o Patrick, o Enzo jogou o tempo todo contra a Inter, não será ele o lateral, mas deve começar o Patrick e entrar o Wendel, que eu presumo que aconteça. E dentro daquele revezamento, esse problema da data que você falou, esse é o bom ponto. Luciano vai... Esse é um bom ponto. É obrigado, ele não pode ficar muito tempo parado, só que aí domingo tem o clássico, né? O que eu acho que vai acontecer, Vessone, esse é um bom ponto, é que pelas questões todas, a suspensão de um, a lesão de outro, altera um pouco o time titular, o time reserva, como aconteceu com o Corinthians também em algum momento. Mas aí mistura um pouco. O Yuri Alberto não foi titular do time reserva? Foi. Então é como se eu chegasse na coletiva pro Ramon Dias, o Yuri Alberto virou reserva. Não faz Pedro sentido, Raul? não faz sentido. Então, mas já tem 40 dias de atividade de futebol, né? Talvez esteja na hora de acabar com o rodízio. Não, mas a semana do São Paulo é jogo de 48 horas, é que nem o Corinthians. Então, mas o Luciano pode jogar meio tempo, não precisa jogar o tempo inteiro. Sim. Então, agora eu acho que é um pouco diferente, porque não é sábado e segunda, é quinta, segunda para quinta, quinta para domingo. Então, alguns jogadores que jogarem sábado para segunda, segunda para quinta e quinta para domingo. Alguns jogadores que jogaram contra o Velo vão jogar contra o Palmeiras.
talvez o Alan Franco e o Luciano. Eu acho que agora vai ser contra o Vélez um time um pouco mais misturado e não inteiro reserva, com o Alan Franco e o Luciano. Talvez até fazer porque preservar ganhar, né? durante o jogo. Se chegar no clássico com mais uma então, sapatada... mas é uma boa questão, mas ele não vai, eu imagino, abrir mão de descansar o Lucas, descansar o Oscar. Senão arrebenta, antes da fase final, arrebenta os caras. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o tricolor entra em campo hoje, mais uma vez jogando em Brasília. Agora o adversário é o Velo Clube. E o Zubeldia deve mandar a campo o time praticamente todo reserva. Então a provável escalação do São Paulo deve ter Jandrei, Ferrarese, Juan, Alan Franco e Patrick, Bobadilha, Marcos Antônio e Eric, Luciano, André Silva, e a dúvida nesse jogo Ferreirinha ou Alves. Então esse deve ser o São Paulo para o jogo de hoje. O Zubeldia deve poupar alguns jogadores para o clássico de domingo, né, pessoal, contra o Palmeiras. O Zubeldia começa a ficar ameaçado, né, galera, já que perdeu para o Bragantino com um jogador a mais, depois empatou contra a Inter de Limeira também com um jogador a mais, e boa parte da torcida começa a criticar. Alguns comentaristas ainda defendem, né, pessoal, falando que ele teve pouco tempo, que começou a temporada agora, e que nem eu vinha falando em alguns vídeos atrás. O São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil com o Zubeldia, foi eliminado da Libertadores também com o Zubeldia, se classificou para a fase de grupos da Libertadores com o Zubeldia, mas foi muito por causa do Botafogo, né, que ganhou a Libertadores, e o Flamengo a Copa do Brasil, abrindo mais 2 vagas, né, pessoal? E a gente também não pode esquecer o fim do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o São Paulo ainda tinha 3 jogos para disputar, mas que não valia mais nada, já que estava garantido na fase de grupos da Libertadores. E o Zubeldia poderia testar, né, alguns garotos como o William Gomes, por exemplo, e ele simplesmente ignorou, né, pessoal? Continuou utilizando o time titular com o Luciano, que vinha sendo muito criticado. Então não é de hoje que a torcida vem perdendo a paciência com o Zubeldia. E novamente, né, pessoal, ele não vem utilizando os garotos como o Rian Francisco, o Ferreira. Quando entra sempre faltando 10, 20 minutos, né, pessoal? Ainda tem que ver alguns comentaristas criticando quando esses garotos entram quase acabando o jogo, falando que eles não resolveu, que não fez gol, que não sei o quê, sendo que praticamente não tem chance, né, galera? E o São Paulo espera fechar nos próximos dias uma parceria com o empresário grego Ângelos Marinakis, que deve investir mais de 600 milhões de reais na base do São Paulo nos próximos 10 anos. Do que adianta, né, pessoal, investir tanto na base se tem um treinador que praticamente não dá chance, né, para esses garotos? E assim pode acontecer como foi com o William Gomes, né, que não foi muito utilizado e foi vendido por apenas 55 milhões de reais. Uma das maiores joias dos últimos anos, na minha opinião, vendido por um valor tão pequeno. A gente vê o Palmeiras vendendo até zagueiro por 200 milhões de reais. E o São Paulo, que é famoso, né, pessoal, por fazer boas vendas, vem se apequenando. Um exemplo é o Moreira, né, que foi emprestado de graça. E se o Porto querer, vai pagar apenas 12 milhões de reais. Não dá para acreditar nessas negociações do São Paulo. E o volante Santiago Longo está próximo de deixar o São Paulo, cedido pelo Belgrano da Argentina até 29 de agosto. O jogador de 26 anos negocia o fim antecipado, né, do seu contrato, por entender que não está nos planos do treinador Luiz Zubeldia. Hoje, para a posição, o elenco conta com Alisson, Pablo Maia, Marcos Antônio, Bobadilha, além do Luiz Gustavo, machucado. Então, mais uma saída aí, né, pessoal, no elenco do São Paulo, o volante Santiago Longo, que não deve deixar nenhuma saudade, né? Assim como foi o lateral esquerdo Jamal Lewis, que também saiu. Eles estavam emprestados, né? Então antecipou o fim do empréstimo. E faz bem o São Paulo, né, pessoal, tentar aliviar sua folha de pagamento. Até porque o tricolor espera fechar com superávit esse ano de mais de 44 milhões de reais. O São Paulo espera também com o fundo de investimento quitar boa parte das suas dívidas bancárias e assim diminuir, né, os juros em quase 50%, ganhando mais um fôlego financeiro, né, pessoal? Mas vamos ver se essas notícias se confirmam. Até porque ano passado o São Paulo também não investiu muito e mesmo assim ficou com grande prejuízo. E o São Paulo volta a campo hoje, né, mais uma vez jogando em Brasília, agora contra o Velo Clube. Depois enfrenta o Palmeiras fora de casa no domingo.
No dia 19 joga em casa contra a Ponte Preta. E no dia 23 joga fora de casa contra o São Bernardo. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.